com muita satisfação, começo a abrir a câmera aqui, da gente ver, né, todos vocês, queridos amigos e amigas. Começo a ver aqui Franciele, querido amigo Pedro Lunardelli, né, Saran, todas as pessoas muito queridas a todos nós, né? Dar boas-vindas a todas, a todos, né? E agradecer, né, pela presença aqui de mais esse comitê da ABAT, para tratar de dois temas que foram, né, eleitos aí, né, como interessantes para que a gente pudesse ter aqui duas apresentações, né, sobre eles agora nesse nosso encontro, e depois com a participação de vocês aí, com formulação de questões, dúvidas, né, perguntas aí para, né, um bate-papo a respeito desses assuntos. O primeiro deles, nós vamos conversar sobre a taxatividade da lista de serviços, né, do ISS, do tema 296, de repercussão geral, né, que na sequência aqui o Eduardo, né, vai fazer a apresentação do nosso palestrante, do Dr. Bruno, né, para falar conosco. E depois, no segundo momento, nós teremos uma apresentação sobre o ICMS, né, monofásico, alíquota física. É um tema que está trazendo aí uma série de discussões, primeiro com a Lei Complementar 192, depois com a edição do convênio, né, e o Luciano Garcia Miguel, né, que vem conversar conosco a respeito desse tema. E os palestrantes serão apresentados no seu momento oportuno, né? Nesse primeiro momento, nessa abertura do evento, estou aqui a falar com vocês, né, em nome do Halley. Ele deve chegar aí dentro de 15 a 20 minutos, que é o nosso presidente da Associação Brasileira, né, de Advocacia Tributária. É em nome dele que eu agradeço a presença aí de todos vocês, né? E já ele chega, e aí quando ele chegar, claro que nós vamos ter, né, já o nosso primeiro palestrante falando, não vai ser interrompido, mas assim que tiver o primeiro, né, momento, ele tem a oportunidade também de cumprimentar a todos vocês, né? Por hora, o nosso agradecimento em nome da ABAT, e já sem maiores delongas, né, como diria, né, o outro, né, passar a palavra para o nosso querido amigo Eduardo Soares de Mello, né, vice-presidente desse comitê, para que possa fazer as suas considerações iniciais, apresentar o palestrante, né, desse primeiro momento. Bem, obrigado, Oswaldo, pelas palavras. Boa tarde fria a todos os nossos associados. Eu chamo de associados palestrantes, porque o nível dos associados é altíssimo, né? Já tivemos alguns que palestraram em encontros anteriores desse comitê, e assim vai continuar sendo. Eu gostaria de agradecer muito a presença, o aceite ao convite por parte do Dr. Luciano Garcia Miguel, que há muito tempo é pessoa respeitada, admirada na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e ao do Bruno, né? Apenas para conhecimento dos senhores associados, a nossa ideia é de que a apresentação de cada um dos palestrantes gire em torno de 25 a 30 minutos. Então, o Bruno apresentará primeiro, depois haverá uns 15 a 20 minutos para perguntas dos senhores. Então, aí podem formular as perguntas para a gente levar aos expositores. Depois a gente passa para a segunda exposição, também dentro dessa mesma sistemática de 10 a 15 minutos de indagações. Então, apresentando, né, o nosso primeiro expositor, que vai tratar do tema de ISS, taxatividade da lista de serviços, temas 296, em sede de repercussão geral do STF, é o Bruno Nogueira Rebouças. O Bruno, além de amigo, ele é sócio do escritório Suchodolski Advogados Associados. Ele é membro permanente do TaxMud Brasil e mestrando em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Claro que ele também tem Doutor Eduardo, o senhor está mudo. Oi, perdoe. Vocês me ouviram em algum momento, não? Sim, interrompeu a hora que você estava apresentando o Bruno, você falando que ele é integrante do escritório Suchodolski, tá? Aí travou nesse momento.
Eu não sei o que aconteceu, mas enfim, ele é sócio do Suchodolski, Advogados Associados, membro permanente do Tax Multi Brasil. Para quem não sabe, é uma competição extremamente importante entre diversas faculdades de direito de todo o país. Então, depois, por favor, pegue as informações. Ele é um dos coordenadores e é um evento muito bacana que esse ano vai se realizar no segundo semestre em Brasília. E ele é mestrando em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Resumindo, esse é o currículo dele. Doutor Bruno, mais uma vez eu agradeço a sua presença, ter aceitado o nosso convite. Então, fique à vontade para, em torno de 25, 30 minutos, trazer as suas considerações e nos ensinar com o tema. Boa sorte. Primeiramente, eu queria agradecer as palavras do Eduardo, né? Além de um colega, é um grande amigo, né? Que nós acabamos nos aproximando bastante dentro do PPGD lá da PUC São Paulo, e aproveitar agradecer também ao professor Oswaldo, o Dr. Halley, a Janaína e todos aqui presentes. Eu acho que é uma grande honra palestrar e falar, né? Na verdade, conversar com um público tão ilustre, né? Eu gostaria de contextualizar que é uma honra receber esse convite da ABAT, e principalmente para falar de um tema de uma relevância e de uma recorrência e de uma questão até cíclica muito grande dentro do direito tributário, porque é um tema que vai e volta, né? Então, sempre a gente está retornando essa discussão da taxatividade, né, da lista de serviços, como se fosse algo sempre que brota, né, talvez com uma nova roupagem, mas que sempre brota como uma nova provocação aí para todos os advogados, operadores do direito, professores, enfim, que tratam do tema. Aproveitando, falando e fazendo uma pequena propaganda do Tax Multi Brasil, que o Eduardo fez a gentileza de fazer essa referência. É um evento que conta com 28 faculdades inscritas para o evento desse ano, que vai acontecer em Brasília. Só de São Paulo, a PUC São Paulo, Mackenzie, USP, FMU, enfim, dentre várias outras faculdades. E ao redor, por todo o país, a gente tem universidades federais, da Bahia, do Ceará, do Rio Grande do Sul, PUC, Paraná, PUC, Rio Grande do Sul, mas enfim, só para contextualizar que é um grande evento que vai ocorrer em novembro e que vai envolver a competição entre alunos dessas diversas instituições, né? E eu estou na comissão organizadora ao lado aí principalmente do professor Paulo Calendo, que é o organizador do evento. Bom, mas sem mais delongas e trazendo aqui, utilizando o tempo em prol de quem está aqui nos escutando, eu diria que não são ensinamentos, mas mais questionamentos que nós vamos trazer a partir da análise do tema 296, né, de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, né, e repercussões que vão além, né, talvez, e questionamentos que vão além, talvez até, dessa análise que o Supremo Tribunal Federal fez. Antes mesmo de entrar nesse tema, e falando da antiguidade dessa discussão, né, eu lembro de uma história, inclusive isso está formalizado, né, tá disponível no Conju para todos que quiserem ter acesso, num artigo escrito, salvo engano, pelo professor Hugo de Brito Machado II, pelo professor Hugo de Brito Machado II, em que ele escreveu um artigo no Conju muito curioso, chamado O Livro do Professor Hugo é Falsificado. Salvo engano, essa é um pouco diferente, né, o nome do artigo. Mas ele tem um contexto justamente da taxatividade da lista, né? A época do Decreto-Lei 406, de 1968, né, que trouxe alterações em dispositivos do próprio Código Tributário Nacional, dentre os quais o artigo 71, havia uma grande discussão, e ainda há, né, se a lista de serviços
ela seria aquela trazida, né, pelo decreto, à época, pelo decreto-lei 406, hoje, pela Lei Complementar 116 de 2003, a lista de serviços, né, que está ali os itens e subitens, com todas as atividades, todos os serviços que seriam passíveis de tributação pelo ISS, ela seria taxativa ou exemplificativa. E, particularmente em relação a essa história é muito interessante, e me permitam só um pequeno desvio para contar essa história que está nesse artigo do Conju, relatado lá. O professor Hugo de Brito Machado estava num congresso, então envolve dois grandes tributaristas brasileiros, né, históricos, o professor Hugo de Brito Machado e o professor Geraldo Ataliba. E eles estavam num evento, num grande congresso, em que houve uma discussão acerca do entendimento dos dois. O professor Hugo de Brito Machado, pai, entendia que a lista do ISS era taxativa, né? Ainda entende. E o professor Geraldo Ataliba tinha uma visão de que ela teria um caráter mais exemplificativo, ou seja, ela não seria números clausos ali dentro do que estava estabelecido nos itens e subitens da lista, né? E dentro dessa discussão, aproveito para dizer que eu trabalhei durante um bom tempo com o professor Hugo de Brito Machado lá em Fortaleza, no Ceará, antes de vir para São Paulo. Já estou há 10 anos em São Paulo, mas eu tive essa oportunidade. E eu vi essa história não só no Conju, mas por ele contado. Então tem alguns vieses aí. Mas o que está relatado no Conju me parece interessante, que traz um pouco da visão dos dois lados. O professor Geraldo Ataliba, nessa circunstância em que eles estavam nesse evento, ele falou, eu entendo que aqueles que entendem que a lista de serviços elas teriam um caráter taxativo e não exemplificativo, e ele usou esses termos, segundo está escrito lá no artigo do Conju, com toda aquela energia que ele tinha. Ele falou, quem entende que essa lista é taxativa só pode ser analfabeto, não saber ler. E, obviamente, isso provocou muito fortemente o professor Hugo de Brito Machado no momento, porque ele havia escrito no livro dele justamente a posição dele de que a lista de serviços ela era taxativa, né? E isso gerou uma reação do professor Hugo de Brito Machado, que sacou o livro do Aleomar Baleeiro, parecia que ele estava prevendo que haveria essa discussão. Ele sacou o livro do professor Aleomar Baleeiro, à época, e leu o trecho do livro do professor Aleomar Baleeiro, falando, o professor Aleomar Baleeiro, que é uma grande figura, que tanto eu quanto o professor Geraldo Ataliba temos um grande respeito. Ele também, esse posicionamento não é nem meu, esse posicionamento até é um posicionamento que eu sigo aí do professor Aleomar, né, que entende também que a lista do ISS ela teria esse caráter taxativo e não exemplificativo. E houve uma reação imediata do professor Geraldo Ataliba, segundo se relata, né, segundo está relatado nesse artigo, que no sentido de dizer que o livro que o professor Hugo de Brito Machado tinha em mãos era um livro falsificado, né? Depois de um tempo se foi entender o que o professor Geraldo Ataliba quis dizer que o livro era falsificado. À época, o professor Aleomar Baleeiro, devido ao avanço da idade, ele já não fazia a atualização com as próprias mãos da obra, né? Ele tinha um atualizador à época, né? Claro que aparentemente ele revisava e fazia toda uma análise acerca do conteúdo dessa atualização da obra, né, Direito Tributário Brasileiro, que é de todos conhecida, mas ele efetivamente não escrevia. Então, o significado, e olhando pelo lado do professor Geraldo Ataliba, da discordância dele, né, de uma opinião muito forte, né, para quem teve contato com o professor Geraldo Ataliba sabe quanto que ele tinha essa opinião muito forte, essa inteligência e essa opinião muito forte. E aí, no sentido de que ele entendia que não era uma opinião do professor Aleomar Baleeiro, né, do ex-ministro Aleomar Baleeiro, que a lista realmente seria taxativa. Mas eu trago só essa história, porque é uma história muito interessante, e mostra o quanto que é antiga essa discussão, né, dentro da doutrina, dentro da jurisprudência, enfim, né, tanto a jurisprudência administrativa, quando a gente vai para a judicial,
a gente tem realmente uma grande discussão dentro disso, né? E, particularmente, o Supremo, quando da apreciação do tema 296, ele buscou trazer, de fato, uma resolução sobre a relatoria, né? O recurso ordinário 784/439, ele buscou trazer uma resolução para essa questão, né? Tentou trazer ao menos buscou, né, definir, né, à luz já da nossa legislação mais recente, se a lista de serviços, e aí que a gente tem presente hoje na Lei Complementar 116, né, uma lei que tem caráter nacional, ela seria taxativa ou exemplificativa, e mais que isso, se faria sentido uma lista de serviços, né? Porque é discutido, inclusive, pelo próprio voto da ministra Rosa Weber, que tem vamos dizer assim, um conflito mínimo que seja entre a existência de uma lista de serviços e uma lei de caráter nacional, uma lei complementar tributária, e a autonomia dos municípios, né, na instituição e cobrança do tributo municipal do ISS. E isso foi também enfrentado, de alguma forma, no voto da ministra, e, enfim, foi ventilado aí como um todo, né, nessa decisão, né? Segundo o parecer da Procuradoria, foi proposto à época que a seguinte tese de repercussão geral, e eu vou ler para vocês. Taxativa a lista de serviços sujeita ao ISS, a que se refere o artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal, admitindo-se a incidência do tributo sobre atividades inerentes aos serviços elencados em lei, né? E a tese fixada em linha, né, com essa proposta foi taxativa a lista de serviços sujeita ao ISS, a que se refere o artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do uso sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. Então, a gente tem alguns elementos importantes na fixação dessa tese, né, no tema de repercussão geral. Um deles é a questão da taxatividade. Primeiro, se admitiu, a lista é taxativa, né? E um argumento que é muito forte, utilizado pela ministra, relatora, nesse caso, diz respeito a falar o seguinte, o legislador complementar ele poderia escolher entre haver uma lista de serviços veiculada pelo instrumento normativo da lei complementar, como ele poderia escolher não ter. E ela dá o exemplo, inclusive, do revogado artigo 71 da redação original do Código Tributário Nacional, né, que trazia de forma muito genérica, alguns incisos, pouquíssimos incisos, e de forma muito genérica, mas longe de ser uma lista, efetivamente, de serviços, quais seriam os serviços tributáveis, né? Então, ela faz referência. Uma prova de que não necessariamente o legislador complementar poderia trazer uma lista de serviços é que o artigo 71, a época de sua vigência antes, né, do Decreto-Lei 406 de 68, ele não tinha essa característica, né? Agora, optando o legislador nacional, optando o legislador complementar por trazer a lista, ela passa a ser necessária, né? E aí até exercendo uma função importante dentro daquilo que a Constituição estabelece a partir do dispositivo normativo do artigo 146, quando fala de dirimir conflito de competência. Então ela passa a ter uma importância muito grande, como a gente vai comentar um pouco mais à frente nesse sentido, à luz dessa jurisprudência do Supremo, né? Um outro aspecto diz respeito à questão admitindo-se a incidência do tributo sobre atividades inerentes aos serviços, né, elencados em lei em razão da interpretação extensiva. Então,
temos um questionamento acerca desse conceito de inerência. O que é que a gente entende que é inerente? Porque se nós formos para alguns itens da lista de serviços, pegando a Lei Complementar 116, por exemplo, o item 10, que fala serviços de intermediação em congêneres. A gente tem agenciamento, corretagem, outros tipos de intermediação, e temos congêneres. E congêneres que teriam, nessa interpretação, uma possibilidade, o congêneres já abriria, eventualmente, para a interpretação extensiva da lista, mesmo ela sendo taxativa, na vertical, mas ela seria extensiva num sentido horizontal, ou exemplificativa, né, como se pode também colocar. Então, essa questão de inerência ela passa a ser um vetor para eu saber até onde essa interpretação acerca do que é um serviço tributável pelo ICMS pode se estender. Admitir, por outro lado, uma interpretação que seria extensiva, né, ou até analógica, né, a depender de como se vê esse aspecto do método interpretativo que está sendo utilizado pelo intérprete e aplicador da norma, no caso concreto. Então, isso são alguns aspectos que foram colocados, tá? E a gente vê essa discussão muito forte entre os ministros, né? Já o ministro Marco Aurélio, ele vai levar por uma visão, sendo voto vencido também, ele vai levar por uma visão de que a taxatividade é inerente à ideia de tipicidade, em sentido fechado, a ideia de preservação do princípio da legalidade. Então é interessante a gente não só ver os votos vencedores, mas os votos vencidos, para a gente ver o quanto que as dificuldades que repercutem a partir dessa decisão, de como aplicá-la na prática, né, de como os operadores do direito aplicarem essa decisão na prática. Eu falo tanto dos agentes fiscais, quanto dos julgadores administrativos, quanto dos juízes, tribunais, advogados, etc. Com as dificuldades que nós enfrentamos hoje têm uma relação direta e inerente com as dificuldades que também foram enfrentadas dentro do colegiado pelos ministros, né, quando discordaram em relação a alguns pontos da tese que ao final foi fixada. Então, isso é uma questão de bastante indignação por parte de alguns ainda, no sentido de que ela seria taxativa num sentido, mas admitiria uma interpretação extensiva ou analógica noutro sentido, né? Outra coisa que é colocada pela ministra Rosa Weber, e é um ponto, eu acho, de bastante relevância, ela diz respeito à expressão definidos em lei complementar, tá? Então, assim, até eu vou citar um trecho dela, que ela coloca que o verdadeiro objetivo consiste em determinar que a lei complementar estabeleça, dentre o universo de serviços, quais os que serão tributáveis pelo ISS. Então, a lei complementar, de fato, fixada nesse voto vencedor, ela teria um poder limitativo do exercício da competência do ente tributante municipal. Não seria um cheque em branco, simplesmente uma total abertura para que os municípios tributassem qualquer tipo de atividade ou qualquer tipo de serviço, né? Haveria minimamente limitações, e essas limitações elas estão bem colocadas nesse trecho do voto da ministra, a relatora, quando ela disse, dentro do universo de serviços, quer dizer, quando ela fala isso, existe um universo de serviços que é indefinido, não é mensurável nesse momento, porque a realidade sempre é mais complexa do que aquilo que o legislador efetivamente prescreve, e dentro disso a lista ela teria essa função, como ela diz expressamente aqui no voto, de definir quais os serviços que seriam tributáveis dentro desse contexto, tá?
Um outro um trecho que chama a atenção do voto da ministra, que me permite fazer a leitura, é que ela fala o seguinte: de maneira a evitar que a todo momento houvesse dúvida se determinada operação econômica seria tributada como prestação de serviços ou de circulação de mercadoria, especialmente tendo em conta que as prestações de serviço muitas vezes se fazem acompanhar de alguma entrega de mercadoria e que operações de circulação de mercadorias podem ter um componente de serviços envolvidos. Se faz necessária essa definição. Então, esse trecho ele também deixa claro de que e nós sabemos, né, da prática, da vivência, que há diversas atividades que congregam uma complexidade negocial, né, que envolve tanto o fornecimento, a entrega de bens e mercadorias, quanto provavelmente aquilo que a gente definiria como uma prestação de serviço, né? E é muito tênue, é muito sutil, às vezes, nós diferenciarmos uma coisa da outra, né? Então, a lei complementar, ela também exerceria essa importante função, né, na visão da ministra, de deixar muito claro essas situações e realmente não gerar esse conflito de competências, novamente trazendo a ideia de conflito de competência. O ministro Alexandre de Moraes cita principalmente aquele caso emblemático da interpretação do conceito mais ampliativo de serviço, né, que é do caso do leasing, do arrendamento mercantil, que todos conhecem da relatoria do ministro Eros Grau, né, e fala que realmente esse conceito seria amplo, ele não estaria, né, preso aí necessariamente, aí, votando em linha com a ministra relatora. O ministro Alexandre de Moraes segue essa linha de que a lista teria um caráter taxativo, mas abarcaria essa possibilidade extensiva em termos de interpretação, né, dos subitens, da ideia de congêneres, que sempre gera uma grande discussão. O que é congêneres, né? Mas, por outro lado, a gente tem aquela trava do que é inerente. Tá? É congênere, mas tem que ser inerente, por exemplo, se está no item de intermediação, tem que ser inerente a algo que seja intermediação. Não pode ser algo completamente disperso ou que não tenha qualquer tipo de relação semântica ou até em termos econômicos com o que seja uma atividade de intermediação. Tem que ter um mínimo de relação com uma atividade de intermediação. Corretagem, agenciamento, representação, por exemplo, são atividades que têm uma relação com intermediação. Outras atividades, eventualmente, não vão ter essa relação, né? E isso é um outro ponto importante. Ressalta aqui um trecho também do entendimento do ministro Alexandre, que vai bem em linha de uma visão mais ampliativa desse conceito de serviço, quando ele fala do entendimento de que o direito constitucional adota conceitos próprios, não utilizando as premissas dadas pelo direito privado. Logo, está afastada a vinculação entre termos de serviço e a obrigação de fazer disposta no Código Civil. Claro que se a gente vai entrar numa outra discussão, que não é objeto da presente, né, sobre a divergência entre a obrigação da fazer, se ela é suficiente, se ela não é suficiente, se ela ainda serve, se ela não serve, se serviço é utilidade, mas será serviço é utilidade? Mercadoria é uma utilidade também? Isso vai gerar uma série de discussões que não é objeto da nossa discussão presente, mas a gente sabe, no caso das permissionárias, concessionárias de ferrovias e rodovias, foi retomada essa discussão, salvo engano, pela relatoria do ministro Dias Toffoli, e em várias outras decisões, a questão das franquias também, né, da incidência do ISS sobre as franquias e a questão do uso de marcas, mas não é objeto da discussão, só en passant para saber que esse ponto colocado pelo ministro Alexandre no recurso ordinário, ele vai ser amplificado para diversas outras discussões aqui que são inerentes e importantes dentro do contexto do ISS. E aí sim, volto novamente às críticas que foram feitas pelo ministro Gilmar Mendes à ideia de a lista ser taxativa e permitir uma interpretação extensiva. E
segundo as palavras do próprio ministro, destaquei 2 pontos aqui quais são muito relevantes, quando ele fala, não é possível admitir interpretação extensiva em todas as situações, senão deixa ele de ser taxativo e passa a ser exemplificativo. É a ideia de que é taxativo ou exemplificativo, né? E aí ele coloca um segundo ponto. Até que ponto apenas se declara a partir de quando se passa a definir ou inventar? Então ele entende que isso já entra no âmbito de criação jurídica, né? A partir do momento que você estende, né, as possibilidades interpretativas acerca do que são serviços tributáveis pelo ISS e que estariam ou não dispostos ali na lista, automaticamente eu possibilitaria uma invenção dentro do direito tributário, em uma criação de novas incidências, né? Em outro trecho também bastante elucidativo do posicionamento do ministro, que é divergente, né, do que prevaleceu, a mera inclusão na lista não transforma em serviço a atividade que, por sua natureza, tenha outra qualificação jurídica, mas a falta, a não previsão, na linha da jurisprudência desse tribunal, afasta a incidência do imposto, né? Então, ele já coloca uma discussão num plano, talvez, ele tenta puxar uma discussão, talvez, uma interpretação conforme a constituição da lista de serviços, que não estaria presa a ela mesma ou a própria lei complementar, mas ela teria que ter uma relação de pertinência com a norma, com a normativa hierarquicamente superior colocada na própria Constituição Federal, em situações em que eu não posso dizer que é serviço que não é serviço, por exemplo, e aí se estenderia mais essa discussão, tá? Bom, tem outros trechos interessantes, mas também não vou me alongar tanto, tá? Por último, eu acho que é interessante destacar o entendimento do ministro Marco Aurélio, no sentido de obstar esse entendimento da interpretação extensiva também, né, contra os votos prevalecentes, sob o ponto de vista de uma tipicidade mais restrita, de uma legalidade, enfim, né, que era, à época, o principal ponto que ele colocou. Mas, Eduardo, eu acho que tem vários questionamentos, tem várias perguntas que eventualmente podem elucidar ou pelo menos nos trazer novos questionamentos, né? Provocar outros mais interessantes, que eu deixo com você e com quem está aqui conduzindo esse fantástico evento. E quero mais uma vez agradecer a todos os presentes, a ABAT, que eu tenho uma admiração enorme, né? Eu acho uma grande instituição. Eu tenho a honra de estar aqui, pelo menos, não vou dizer palestrando, mas tendo essa conversa, né, agradável com todos vocês. Muito obrigado, Bruno, por debutar na ABAT, na condição de palestrante. Apresentação muito interessante, muito didática, né, transmitida de forma pausada. Como temos a presença aqui do Dr. Halley, presidente da ABAT, eu acho que eu posso passar a palavra para ele, depois ele me retorna e aí eu vou trazer aqui algumas indagações para o Bruno. Tudo bem, Dr. Halley? Boa tarde, quero cumprimentar a todos aqui, cumprimentar nosso presidente, Dr. Oswaldo, Dr. Eduardo Soares de Mello, cumprimentar o Dr. Bruno pela sua excelente exposição, consegui acompanhar uma boa parte, peço desculpas, eu tive uma intercorrência, entrei um pouquinho atrasado, mas um prazer, Dr. Bruno, tê-lo conosco, né? Cumprimentar também a todos os amigos que estão aqui hoje assistindo, a todos os nossos amigos, associados, enfim, né? E sobre o tema especificamente, é um tema extremamente importante, né? Eu vi que o Bruno, no final, comentou sobre a posição do ministro Marco Aurélio, e eu fico pensando, né, sobre os conceitos jurídicos indeterminados nessa situação, a segurança jurídica do contribuinte. Nós tivemos um caso recentemente no escritório na discussão de ISS sobre produtos gráficos personalizados, se havia incidência de ISS ou de IPI, né? Foi para o CARF a questão,
E foi uma discussão tremenda, né? E entrou-se bastante nesse aspecto, né? Sobre a ótica da taxatividade da lista de serviços do ISS e a interpretação conforme a Constituição. Então, eu queria só novamente reiterar, né, os cumprimentos pela sua palestra, pela sua exposição, né, devolvendo a palavra ao Eduardo para que se prossigam os debates e, mais uma vez, cumprimentando e agradecendo a todos pela presença aqui hoje. Bem, se alguns dos associados, alguns dos colegas quiserem formular perguntas, a gente está à disposição. Alguém tem alguma pergunta para ser feita? Porque senão eu posso fazer aqui algumas. Então, eu vou dar início, tem uma primeira pergunta. Se depois alguns dos associados quiserem se manifestar, então a gente dá a palavra. Se não, dentro aí dos 15 minutos que a gente tem para responder, para o Bruno responder, eu vou levando outras indagações. E agradecendo ao Bruno também pelo cumprimento do horário. Você tinha mais 3 minutos, viu, Bruno? Que eram aqueles acréscimos do problema da conexão. Bem, uma primeira pergunta aqui é o seguinte. Por ocasião do julgamento do recurso 784-439, tema 296, o STF decidiu que, abre aspas, é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS, a que se refere o artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei, em razão da interpretação extensiva. Fecha aspas. Nesse contexto, e aí vem a indagação, podemos concluir que o STF flexibilizou a ideia de taxatividade da lista de serviços, permitindo aos municípios uma interpretação ampla, apta a alcançar qualquer atividade? Então, essa é a indagação, doutor Bruno. Excelente a pergunta. Primeiro, cumprimentar o Dr. Halley, que eu havia já feito referência, e é uma grande honra estar aqui, cumprimentar e agradecer o questionamento do Eduardo, que super pertinente. E já passando para a resposta, e para não nos alongarmos tanto, interessante esse ponto que você colocou, Eduardo, pelo seguinte: a própria ministra Rosa Weber, quando como relatora e voto condutor e vencedor dentro desse tema de repercussão geral, quando ela vai falar, né, da função dessa lista de serviços, ela usa, inclusive, a expressão a função dela dentro dessa universalidade de atividades possíveis ou de serviços possíveis, a lista tem a função de delimitar aquelas que seriam suscetíveis, né, de instituição e cobrança por meio dos municípios de tributação pelo ISS. Então, acho que, nesse momento, me parece que a ministra relatora, ela sedimenta minimamente um parâmetro limitativo, no sentido de que não é qualquer atividade econômica, respondendo diretamente a sua pergunta, não seria possível qualquer atividade econômica entrar de forma talvez totalmente arbitrária no campo de incidência do ISS. Isso seria possível desde que houvesse uma correlação dos serviços elencados pela legislação municipal com aquilo que está estabelecido na lista de serviços anexa à Lei Complementar 116, né, e que teria essa regência a nível nacional e essa limitação a nível nacional do que poderia ser tributado ou não pelo ISS. Então, acho que nesse momento que ela fala, dentro dessa, voltando ao ponto, que ela fala, nessa universalidade de serviços, nessa universalidade de atividades possíveis, a função dessa lista seria delimitar quais seriam os serviços e atividades especificamente passíveis de tributação por meio do ISS. Então, objetivamente, me parece que essa é a visão mais coerente, tanto com o voto da ministra, quanto se a gente for na linha dos votos divergentes também dos ministros que divergiram, que foram até mais radicais nesse sentido.
né? No sentido de realmente defender até uma taxatividade mesmo, sem possibilidade de interpretação extensiva. Então, me parece que, conduzindo-se a pergunta a partir desse precedente do Supremo Tribunal Federal, que é um precedente, né, pelo 927 do Código de Processo, a gente chegaria a essa conclusão. Excelente. Temos aqui outras... Vou fazer duas perguntas aqui, de uma vez só. Uma, quais os impactos da tese fixada pelo STF na tributação das atividades da chamada economia digital? E se houver tempo para responder, aqui mais uma indagação. No município de São Paulo, antes da edição da Lei Complementar 157 de 2016, não havia previsão para incidência do ISS para as atividades de disponibilização de conteúdo e inserção de material publicitário. Contudo, os auditores do município de São Paulo argumentam que tais atividades já estavam sujeitas ao ISS antes mesmo do advento da citada lei complementar. Então, aqui, obviamente, é para você, doutor Bruno, comentar essa assertiva. Então, são duas indagações, fique à vontade. Tá. Obrigado novamente pelos questionamentos, Eduardo. Novamente, são questionamentos complexos e bastante pertinentes, né? Eu vou começar, primeiramente, pelo que você formulou de início, que é o que diz respeito à questão da economia digital, né? A economia digital, como todos sabem, gerou uma série de posicionamentos, uma série de questões, principalmente acerca do conflito de competência ISS e ICMS. Então, desde de decisões mais antigas, daquelas que passaram pelo conceito de software em sentido personalizado, sob encomenda, ou produzido em massa, de prateleira, e essa dicotomia. A gente teve um enfrentamento da ADI, salvo engano, em 1945, proveniente do Mato Grosso, se eu vou lembrar aqui de cabeça, é mais ou menos isso, e que se haveria, né, quando do julgamento da cautelar atrelada a essa ação direta de inconstitucionalidade, se haveria a possibilidade de se tributar via ICMS, e já entrando um pouco no campo do ICMS, a mera transmissão eletrônica de dados. Se não me engano, era esse o texto que estava lá na legislação do Mato Grosso. E dentro dessa discussão, inicialmente, antes de um julgamento definitivo, mas em sede cautelar, havia-se autorizado essa tributação, né? E no momento posterior, quando esse assunto foi, em definitivo, julgado, e aí a gente tem a decisão que o voto eu acho que do ministro Dias Toffoli foi emblemático, né, nesse sentido, a mais recente decisão que sedimentou que seria, né, a licença do uso de software, né, se não me engano, o subitem 1.05 da lei de serviço, ele estaria atrelado à incidência do ISS, né. Houve uma mudança, de certa forma, eu poderia dizer assim, de entendimento do próprio Colegiado Supremo. Primeiro, o Colegiado Supremo ele mudou, né, nesse período do julgamento da cautelar da ADI 1945 até esse julgamento definitivo do voto emblemático aí do ministro Dias Toffoli, o posicionamento do Supremo mudou. Uma prova disso que necessitou da modulação dos efeitos, né, que não é objeto aqui a gente discutir, mas houve necessidade de modulação dos efeitos, que havia muita gente, por orientação da própria jurisprudência, tinha recolhido o ICMS em determinados casos, e esse parâmetro jurisprudencial mudou naquele momento. E quem acompanhou, de fato, a decisão do ministro Dias Toffoli, eu fiz questão de assistir a decisão inteira, inclusive o voto verbal do ministro, e ele deixou muito claro que o que definiria, no final do dia, se aquele serviço estaria sujeito à incidência do ICMS ou do ISS, seria o fato de ele constar na lista de serviço anexa à lei complementar. Até porque ali ele estaria valorizando, colocando em evidência a importância da lei complementar
na sua função de dirimir conflitos, né, que está estabelecida no 146 da Constituição Federal. Então, ele daria esse sentido, né, de que numa ideia de conflito, numa ideia de confusão, a licença de uso de programa de computador ou de software seria acesso ao ICMS. A lei complementar estaria ali e a lista de serviços acoplada a ela estaria ali com essa função de dirimir justamente esse conflito de competências. Então, isso tem a ver com a taxatividade. Isso tem uma relação direta com a taxatividade. Porque, no final, dá, primeiro, relevância à discussão da taxatividade, a ser no sentido de que a lista de serviços é constitucional e, ao mesmo tempo, que ela pode ser utilizada, como isso consta do próprio ministro, do voto da ministra Rosa, de que ela teria essa função de dirimir os conflitos de competência, né? Que ela cita, inclusive, isso no tema de repercussão geral 296. Tá? Então, eu acho que, nesse aspecto, a gente tem uma importante desfecho. Mas tem muito que falar sobre esse tema, e já passando para a sua segunda pergunta, para dar tempo de falar o máximo possível sobre todos os aspectos, você colocou sobre a Lei Complementar 157 de 2016, né, e a questão da superação não, da inclusão, né, de outros subitens. A gente tem inclusão, por exemplo, do item 17.25, né, ao subitem a lista de serviços, fala de inserção de materiais publicitários, etc., e que contextualiza justamente a discussão acerca da possibilidade, antes da vigência da Lei Complementar 157 de 2016, que incluiu esse subitem, da tributação desse tipo, da veiculação de publicidade e propaganda, da atividade de veiculação de publicidade e propaganda. Eu faço até uma observação nesse caso. Eu, muito honrosamente, fui convidado pela professora Betina, a gente escreveu junto no livro em homenagem à Lei Candy, sobre a coordenação de alguns colegas, o professor Roca Arrasa escreveu, outros também, e eu tive a oportunidade de escrever justamente sobre esse tema, veiculação de publicidade e propaganda, e essa questão da discussão de incidência do ICMS Comunicação ou do ISS, enfim, nós discutimos todos esses aspectos. Então, essa opinião que eu estou colocando aqui, ela está escrita nesse artigo conjunto, né, com a querida professora Betina aí num livro em homenagem aos 25 anos da Lei Candy, né, que foi a RAIS com a BDF. Eu acho que teve a Bradetê, foram algumas instituições que patrocinaram a obra, né, que promoveram a obra e que a gente teve a oportunidade de se posicionar. E, de fato, essa posição do município, e aí é uma opinião minha como advogado e também que eu expus nesse artigo, essa posição do município no sentido de que eu poderia retroagir, né? Eu acho que uma das limitações que está implícita nos votos dos ministros, inclusive nos votos vencedores, e principalmente nos votos vencedores, uma limitação que está implícita ali é que, se há necessidade e se está na lista de serviços, isso serve como limitação para o legislador, para o legislador municipal. E não só para o legislador municipal, como para o auditor fiscal do município. E por quê? Porque é daí que surge a importância da lista. Se houve a necessidade, se houve a intenção, não só a intenção, mas a necessidade precípua de incluir na lista de serviços anexa à lei complementar de um subitem, é porque antes não havia possibilidade de eu inserir essa atividade como passível de tributação pelo ISS. Parece-me lógico que essa é uma forma de ver a lista de serviços como o Supremo viu, como um objeto limitativo do exercício da competência tributária municipal, particularmente,
e, nesse caso, do ponto de vista temporal, né? Porque eu não poderia simplesmente dizer que antes da Lei Complementar 157, veiculação de publicidade e propaganda seria livremente tributável pelo ISS, porque haveria essa limitação. Tanto há que isso se confirmou, né, e seria até um critério objetivo, até fácil, né, de nós identificarmos de certa forma, respeitando, claro, todos os senhores e senhoras que pensam em sentido contrário, mas me parece que é um critério até que traz uma certa objetividade na aplicação do entendimento do Supremo constante do tema de repercussão geral objeto dessa palestra. Então, eu acho que acaba sendo um instrumento bastante útil nesse sentido. Tá? Eduardo, eu penso que tentei responder minimamente as suas perguntas. Claro que as questões levam a um grande nível de discussão e complexidade aqui dentro do que foi colocado. Eu te agradeço, não só a exposição, como as perguntas. E como você cumpriu rigorosamente o horário, na verdade, a gente tem mais 3 minutos, que foi justamente quando caiu a conexão, eu gostaria de passar uma pergunta que foi feita, e, claro, se possível, para não atropelar o tempo do doutor Luciano, para ser respondido em alguns minutos, do nosso amigo Saran, José Eduardo Saran, de longuíssima data Jus do Tite. Ele indaga o seguinte: entende o doutor Bruno que o STF, em decisões mais recentes, estaria convalidando uma indevida ampliação pelo Congresso do rol de atividades tributáveis pelo ISS? Dizendo de outra forma, o conceito de serviço não seria inadequado em relação à economia digital, como o streaming? E aí, ao final, o Saran, ele explica: minha pergunta refere-se ao item 1.09 da lista de serviços. Fique à vontade, doutor Bruno. Perfeito. Primeiro, agradecer a pergunta do doutor Eduardo Saran. Achei assim, impressionante a qualidade da pergunta, principalmente porque ela trata num dos aspectos mais sensíveis dentro dessa questão. Porque o Supremo, no momento que ele dá uma certa relevância, um certo poder, né, ao legislador complementar, a gente tem que se questionar até em que medida ele não estaria invertendo, desculpe ser muito direto nesse aspecto, mas eu acho que é necessário pela provocação do doutor Eduardo. Eu não sei até em que medida o Supremo não estaria invertendo a hierarquia normativa. Será que a gente não tem um conceito de serviço constitucional? E conceito me permita diferenciar de definição, né? O professor Humberto Ávila faz essa diferenciação, a professora Isabel Abreu Décio, o professor Hugo de Brito Machado, mas eu acho importante a gente diferenciar o que é conceito e definição. O conceito é a ideia. A definição, ela descreve aquilo que é necessário e suficiente na composição descritiva ou explicativa daquela ideia, né? Então, a definição eu estou descrevendo. O Eduardo tem essa característica tal, e só uma brincadeira, Eduardo, né? O Eduardo tem um belo penteado, é um cara bem arrumado, e aí ele vai depois fazer brincadeiras comigo aqui. Mas isso é uma definição, né? Mas o Eduardo é o conceito que eu tenho. Eu tenho um conceito do Eduardo, que não se limita à definição, muitas vezes. Então, existe essa diferenciação. Então, quando a gente pensa sobre a ideia de conceito e definição, a gente pensa, existe um conceito constitucional de renda, existe um conceito constitucional de serviço, existe um conceito constitucional de mercadoria, e isso não se confunde com o fato de ter uma definição, né? Porque, por exemplo, no artigo 43 do Código Tributário Nacional, a gente tem uma espécie de definição do que seria renda e proventos de qualquer natureza. Na Constituição Federal, a gente tem a referência à renda, mas isso não deixa de ser um conceito nesse sentido, né? Me parece que isso é um conceito. Então, voltando à pergunta, quando a gente fala que será que o Supremo, e aí em decisões mais recentes, estaria convalidando uma ideia uma indevida ampliação pelo Congresso do rol de atividades,
tributáveis pelo ISS, de certa forma, quando ele dá essa liberdade de a lei complementar dizer e predizer aquilo que seria tributável pelo ISS e não necessariamente se prendendo a um conceito constitucional de serviço, caso a gente entenda que ele exista, ele estaria, de certa forma, admitindo essa ampliação. E o que é mais preocupante, tá, Eduardo? Eu acho que ele poderia estar convalidando mais ainda um conflito de competências. Porque muitas vezes a mesma atividade que o município tem um interesse de tributar, o Estado também tem. E uma determinada decisão, dizendo que, por exemplo, licença de uso de programa de computador está sujeita ao ISS, pode muito bem gerar uma perda de arrecadação dos estados, como gera, né? Agora, em que proporção? Não sei se alguém tem estudos econômicos já trazendo esses dados, porque os níveis de fiscalização municipal e estadual são diferentes, a gente sabe. Mas, evidentemente, eu estou passando aquela competência que, em tese, haveria uma bola dividida no passado entre estados e municípios para a tributação da licença de uso de software, eu estou passando para a mão do município. Então, isso seria, talvez, no sentido de convalidando de forma indevida e inadequada ampliação pelo Congresso, a gente poderia ver por essa ideia. Ou se, de certa forma, estaria forçando, né, o Supremo, a não sei até que ponto, e se isso é deliberado, se isso é premeditado, etc., se o Supremo estaria forçando uma reforma tributária. E a gente vai discutir num âmbito de uma solução de lege ferenda, né, se a gente, no final, deveria fazer essa reforma tributária, em que circunstância, e em que circunstância também o Supremo não estaria pressionando ao dar essas decisões, ao ampliar esse poder do legislador complementar, e não estaria, de certa forma, pressionando os estados, municípios, a federação, a chegar a um acordo, né, da necessidade efetiva de uma reforma do sistema tributário. E aí a gente entra numa outra discussão, porque isso tudo tem relação com a economia digital e, por exemplo, com o streaming, porque aí a gente entra naqueles aspectos que já não são albergados originalmente pela moldura do nosso sistema tributário, como originalmente ele foi estruturado, né? Hoje, os bens digitais, o que é intangível, ganhou um nível de relevância absurdo. Então, tudo isso gera uma grande discussão, né? Se no final a gente vai jogar para um lado, jogar para o outro, ou vai mudar essa estrutura do sistema, a estrutura de tributação, que vai trazer uma espécie de IVA, semelhança do que é feito na Europa e em outros países, ou se vamos manter o sistema como ele foi pensado historicamente na época, e até me parece que fazia sentido na época. Mas será que hoje faz sentido? E essa é uma provocação que decorre particularmente disso. Eu não entrei especificamente na discussão do subitem 1.09, peço, se você quiser, se for de muito interesse, eu entro, mas eu preferi dar mais uma explicação mais ampla, né, mais abrangente, que eu acho que vai envolver também outros casos aí que eventualmente são objeto de dúvida. Eduardo? Excelente, obrigado pela brilhante participação, Bruno. Certamente você será convidado para outras oportunidades. E eu passo rapidamente a palavra para o Dr. Oswaldo para dar continuidade à reunião do nosso comitê. Mais uma vez, obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Obrigado, Eduardo, né? E vamos dar a sequência. A gente já fez as considerações iniciais ali na abertura, né? Falamos, inclusive, viu, Halley, em seu nome, tá? Pedido da Janaína, que você estaria a chegar. Você já teve a oportunidade também já de cumprimentar, mas aí no final eu acredito que você faça o encerramento por nós. Pode ser assim, Halley? Né? Para que a gente dê a sequência aqui, né? Para que a gente possa falar. Pode ser? Tudo bem? Né?
para que a gente passe a palavra rapidamente aqui para o Luciano, né, para a sequência do nosso evento. E primeiro apresentar o Luciano, né? Apresentar o Luciano para mim é muito simples, muito fácil, um amigo de 24 lustros, né? Para não ficar falando de muito tempo, né, Luciano, assim, né? E desde quando eu vim do interior aqui para a capital, né? Tivemos sempre uma convivência, né? Profissional e pessoal, né? E amigo acima de tudo. O Luciano, né, ele é graduado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ele é mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC, ele é pesquisador e docente em Direito Tributário, inclusive é professor do IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, né, na Secretaria da Fazenda, onde nós atuamos juntos. No meu caso, até 3 anos atrás, antes de lá sair, né, acompanhei toda a trajetória do Luciano, esses anos todos, né, foi diretor da consultoria tributária, imensa atividade, trabalhamos intensamente juntos, né, inclusive em Brasília, né, nas questões de CONFAS, COTEPs, né, Luciano? Você ali na condição de diretor da consultoria tributária, ele foi coordenador da administração tributária, né, que hoje foi sucedido, né, pela Subsecretaria de Receita Estadual, né, hoje é uma outra unidade, ele foi ali coordenador, e desempenhou N funções, e hoje ele é coordenador, né, da coordenadoria da da administração tributária, voltada para uma unidade chamada SECOM. E o que é? É a unidade, viu, Halley, do contencioso, mas não apenas do contencioso, tá? Ele tem subordinado a ele 3 grandes áreas ali. O TIT, Tribunal de Posse e Taxa, que é a mais conhecida de todos nós, a representação fiscal e a própria consultoria tributária da Fazenda que eu me referi. Luciano também, né, escreve, eu tenho aqui, né, devidamente autografado, né, 2 obras solos dele, né, esse daqui do ICMS, da incidência do ICMS nas operações de importação. Tive a oportunidade, inclusive, de fazer da parte da banca dele, né, que gerou esse livro, né, Luciano? Lembrei agora. E antes, né, o ICMS e os conceitos de mercadorias do serviço de comunicação, viu, Bruno? Você estava se referindo sobre esse tema, fez parte da dissertação de mestrado do Luciano ali na PUC. Querido amigo, né, companheiro aí de jornadas, né, Luciano? Passar para você a bola para você falar, conversar com a gente aqui, né? Você está muito envolvido, né, com essa discussão sobre os combustíveis, né? A questão do ICMS monofásico, alíquotas fixa, né? Trazidas aí pela Lei Complementar 192. Depois disso, né, veio o convênio 16/2022 e agora a ação direta de inconstitucionalidade 7164, né? E agora você certamente aqui está preparado para dizer o que vocês vão fazer, né, para que nós possamos, né, atuar aí, né, diante desse quadro todo. Então, com você a palavra, Luciano, e mais uma vez reiterando o nosso agradecimento, né, em nome do Halley, tá, de ter aceitado esse convite para falar conosco aqui. Tá? Com você a palavra. Muito boa noite. Né? Sou eu que agradeço, Oswaldo. Né? Agradeço ao Dr. Halley, né? E a você, meu querido amigo, e ao meu querido amigo Eduardo, né? A oportunidade de estar falando aqui na BAT. E gostaria de, antes de iniciar, cumprimentar o Dr. Bruno Rebouças pela brilhante palestra que me antecedeu. Né? Espero corresponder, em parte, ao menos, né, ao brilho da exposição, né, feita por ele. E eu gostaria de começar, né, esta conversa, né, dizendo o seguinte, que a possibilidade de se instituir um regime monofásico para a tributação de combustíveis foi introduzida pela Emenda Constitucional 33 de 2001, que acrescentou ao artigo 155, parágrafo 2º, né, inciso 12 da Constituição, a linha H, que diz basicamente o seguinte: cabe à lei complementar definir os combustíveis e lubrificantes que se sujeitarão ao regime monofásico. Né? E, claro,
Isso era uma possibilidade. Tanto é que ficamos 20 anos sem ter este regime monofásico. Isso me faz, né, ponderar que algumas coisas deveriam, de fato, né, permanecer no campo das possibilidades, porque esta tributação monofásica, né, trouxe muitos problemas para as administrações tributárias, né, e, na minha visão, para um todo, né, poderia ser feito, talvez, de uma maneira menos assodada, né, de uma maneira mais discutida, em que se fizesse essas alterações ao longo do tempo, né? Mas não, foi feito de uma maneira assodada, né, como tudo que tem sido feito ultimamente neste país, né, e causou, né, o reboliço que nós estamos vivendo hoje. Pois bem, a estrutura constitucional, né, determina o seguinte, que a lei complementar poderá instituir um regime monofásico, cabendo esta lei a seguinte matéria, né, definir os combustíveis lubrificantes que farão parte deste regime, né. Depois, a Constituição determina alguns pontos que deverão ser observados, né, no regime monofásico. Chama a atenção, né, para a alíquota uniforme, né. Ela determina que a alíquota do regime monofásico seja uniforme. E comete aos estados e ao Distrito Federal o dever de fixar essa alíquota. Como? Na forma estabelecida, né, pelo artigo 155, parágrafo 2º, 12G. Ou seja, né, deverão fixar a alíquota utilizando do mesmo instrumento utilizado para a aprovação de benefícios fiscais relacionados ao ICMS. Né? Então, vamos ver como é que está estruturada, né, esta cobrança monofásica de combustíveis. Cabe à lei complementar instituir o modelo monofásico, definindo tão somente, né, os combustíveis ou lubrificantes que ficarão sujeitos ao regime monofásico. Cabe aos estados definir a alíquota aplicável, né, neste modelo, devendo tal alíquota ser uniforme e podendo ser específica, né, ou seja, uma alíquota de renda. Bem, a Lei Complementar 192 estabeleceu, né, o regime monofásico e, ao fazer isso, ela determinou, né, alguns outros pontos que, na minha visão, pelo menos, não são parte, né, não foi a ela cometida pela Constituição. A Constituição determinou que a lei complementar deveria tão somente especificar quais os lubrificantes e combustíveis que estariam sujeitos ao regime monofásico, mas ela fez mais, né? Primeiro, a lei complementar determinou, né, que os estados fixassem uma alíquota específica, uma alíquota de renda, né? Quando nós retornamos à Constituição, nós verificamos, né, que a escolha, né, se é uma alíquota de valor, se é alíquota de renda, deveria ser dos estados, né? Isso acho que é um ponto que, na minha visão, né, não era objeto de lei complementar. Segundo, né, a lei complementar estabeleceu que na fixação desta alíquota, né, os estados e o Distrito Federal deveriam observar que não houvesse um aumento, né, desproporcional do combustível no preço do produto, né? Ou seja, eu tenho um ICMS hoje, né, que equivale a, por exemplo, 10% do preço do combustível, né? A lei complementar determina que, ao fixar a alíquota
né, ela não poderá ser, né, este tributo não poderá ter um peso, né, maior do que o que ele já existia. Né? Uma última regra que vale a pena chamar a atenção na lei complementar, né, na lei complementar 192. Ela estabeleceu também, né, que enquanto não fosse fixado, né, essas alíquotas, enquanto os estados não disciplinassem o regime monofásico para o diesel, eles deveria prevalecer, né, para agora, né, a média dos últimos 5 anos. Né? Os estados deveriam calcular a carga tributária do diesel dos últimos 5 anos e aplicar nas operações com diesel a partir da publicação da lei complementar. Vocês vejam que, né, o sistema monofásico em si já é algo um tanto, né, estranho dentro da arquitetura do ICMS. Né? Ele foi, na minha visão, um pouco piorado pela lei complementar 192. Oswaldo, isso me lembra, né, as lições do nosso querido professor Roque Antônio Carrasa, que dizia o seguinte, que dentro da sigla ICMS, na verdade, tem vários tributos, vários impostos. Eu, com certeza, né, vou incluir mais um. Né? Este imposto monofásico sobre combustível, né, ele pode ser chamado de ICMS, mas ele não é. Né? Dentro da arquitetura, né, da Constituição para o ICMS, ele é um imposto plurifásico, né, não cumulativo. E diria eu, apesar de não estar explícito no texto, né, está implícito, né, que o imposto, né, o cálculo do valor devido é feito pela imposição de uma alíquota sobre o preço da mercadoria ou da prestação do serviço sujeito à incidência do imposto. Me parece que isso está na implicitude do texto constitucional. Ora, se eu começo, né, se eu crio um imposto que não é plurifásico, mas é monofásico, né, cuja exação é calculada não pela incidência de uma alíquota sobre o preço do produto, né, do bem, mas uma alíquota específica sobre esta mercadoria, e parece que estamos longe, muito longe do arquétipo constitucional do ICMS que foi desenhado pela Constituição. Né? Dentro desse contexto, né, dentro desse novo imposto sobre combustível, a maior dificuldade, né, que foi colocada é o cálculo da alíquota. Que veja bem, né, hoje, até antes da publicação da Lei Complementar 192, nós tínhamos 27 alíquotas diferentes vigentes no Brasil. Né? A Constituição e a Lei Complementar impõem a fixação de uma alíquota única. Nesta fixação de alíquota única, impõe a Lei Complementar, né? Traduzindo, né, o que está na Lei Complementar, que não haja aumento, né, da carga tributária. Quando ela impõe, né, que o imposto não pode, né, ter um aumento proporcional no custo do produto, ela impõe que haja uma neutralidade em termos de carga tributária na fixação desta alíquota. Então, veja, como fixar uma alíquota única, né, sendo que eu tenho 27 alíquotas, com neutralidade tributária, né? Eu tenho 3 opções, né? Vamos ver se alguma delas atende, né, ao requisito da neutralidade. Eu posso fixar a alíquota pelo teto. Né? Se eu fixar a alíquota pelo teto, haverá uma alíquota única, né? Este requisito está cumprido, mas não está cumprido o requisito da neutralidade, né? Porque nós teremos 26 casos de aumento de carga tributária. Se eu fixar a alíquota
pelo piso, né? A menor dessas alíquotas, né? Nós temos uma alíquota única, né? Não temos neutralidade também, né? Porque, apesar de não haver aumento de carga tributária, tem uma diminuição de carga tributária que atualmente é insuportável para os estados que perderiam esta arrecadação. A terceira possibilidade é fixar a alíquota pela média, né? E não é uma média aritmética, somar todas as alíquotas, né, e dividir por 26 ou 27. Não. É calcular todo o volume de diesel, de venda de diesel no país, né, e dividir pela carga tributária efetiva, né? E nós achamos uma carga tributária que, né, se calculado sobre o volume de operações do diesel, né, equivale ao valor arrecadado pelos estados. Isso também é uma possibilidade, né? Mas nessa alíquota média também, né, não teremos neutralidade. Quem estivesse praticando uma alíquota menor que a alíquota modal terá aumento de carga tributária. Quem estivesse praticando uma alíquota maior que a alíquota modal terá uma diminuição de carga tributária. Qual foi a solução encontrada pelos estados, né, ao editar o convênio 16 de 2022? Estabeleceu-se uma alíquota única pelo teto, né, e, para que houvesse neutralidade tributária, né, estabeleceu-se também o chamado fator de equalização. O que é esse fator de equalização? É um benefício fiscal, né, que ajusta a carga tributária, não ajusta a alíquota, ele ajusta a carga tributária. Uma coisa é a alíquota, outra coisa é a carga tributária. É um benefício fiscal que é permitido, né? Óbvio, né? O Estado pode, quem tem competência para instituir o tributo, tem competência para conceder benefícios, né? Desde que de acordo com a legislação, né? A própria Lei Complementar 192 admite aos estados e ao Distrito Federal a concessão de benefícios fiscais no regime monofásico, né? Lembrando que deve ser observado o disposto na Lei Complementar 24/75, ou seja, a edição de um convênio aprovada pela unanimidade. Tudo isto foi seguido, né? Aplicou-se uma alíquota única, né? Na minha visão, né, houve um ajuste de carga tributária para que fosse mantida a neutralidade, que é perseguido pela própria lei complementar, né? Não, essa mudança de modelo não pode prejudicar nem os estados nem os contribuintes, né? Mas, né, este modelo foi atacado, como já adiantou o Oswaldo, pela DI 7164, né, cujo relator é o ministro André Mendonça, né, que determinou, né, liminarmente que fosse afastado este fator de ajuste, né. Na DI também se pede uma interpretação conforme, né, e é estranho porque ela pede interpretação conforme do próprio texto, né, que ela na DI ela diz o seguinte: olha, tem esse texto aqui, na minha visão ele deve ser interpretado dessa forma. Não, ele põe o texto e fala: olha, os estados, quando, né, fixarem a alíquota, devem seguir o que está aqui. Óbvio, já está na lei, né, complementar. Isso, na minha visão, não é interpretação conforme, né? Interpretação conforme é escolher, dentre as várias interpretações possíveis, aquela que respeita a Constituição, né? Pois bem, né, foi decidida a liminar, né, e agora os estados estão discutindo as ações que irão tomar, né, face a esta ADI, né. Infelizmente eu não posso, né, não tenho autorização, né, para veicular, né, a estratégia dos estados, até porque isso ainda está em definição, né. Está em estudo, né? Existe uma atividade muito intensa de estudo e de análise das equipes, mas isto
Isto ainda carece de algumas definições. Né? Numa apertada síntese, é isso. Né? Eu gostaria de chamar a atenção para um ponto. Né? Veja bem, no regime monofásico, né? Eu comentei com vocês, né, que este modelo que foi instituído praticamente trouxe um novo imposto. Né? Primeiro, né, só voltando um pouquinho, depois eu vou tratar do problema do crédito, que é algo que me preocupa, na verdade. Né? Mas voltando ao problema da DI, né? Vejam, eu comentei com vocês que foi fixada ali pelo teto, né? E a liminar, né, proferida na ADI proposta pelo governo federal afastou, né, a aplicação do fator de equalização. Né? O que isso significa? Significa, né, que a alíquota vai viger sem o fator de equalização. Vai ser respeitado a alíquota única, né? Não vai ser respeitada a neutralidade. Então, por enquanto, né, eu diria a vocês que o que temos hoje é isso. Né? É uma possibilidade, né? Vamos ver o desenrolar dos acontecimentos, né? Mas é uma possibilidade, né, de não havendo nenhuma outra intercorrência, nenhuma alteração do convênio, nenhuma mudança na decisão judicial, né, que a alíquota aplicável seja aquela estabelecida pelo teto sem o fator de equalização. Né. Um ponto, né, que eu gostaria de destacar, que ainda eu não vi sendo discutido com muita profundidade, é o problema do crédito. Né. Veja, o crédito ele é típico de um imposto não cumulativo e, diria eu, plurifásico. Né. Neste caso específico do diesel, né, e de outros combustíveis que venham a ser submetidos ao sistema monofásico. Né? Como que se comporta? Haverá crédito, né, neste modelo? Né? Veja, o diesel. Vamos pegar o exemplo do diesel para ilustrar o que eu estou comentando com vocês. Né? O ponto da cadeia onde vai ocorrer a monofasia pode ser estabelecido livremente pelos estados. Né? Então, a incidência pode se dar, por exemplo, na saída da refinaria, na saída do distribuidor ou na saída do posto de combustível. Né? Suponha que o diesel saia da distribuidora, da refinaria, para o distribuidor, sem tributação, porque a monofasia pode estar na ponta final. Né? O que irá acontecer com o crédito, né, tomado pelo fabricante do combustível? Ele vai ter que se tornar o crédito, dando, né, vazão ao comando da Constituição que determina, né, que a não incidência ou isenção, salvo determinação de lei em contrário, né, importa, né, na proibição da manutenção do crédito das operações anteriores. É isso que irá acontecer, né, caso esteja, né, a incidência monofásica, né, não na primeira ponta da cadeia, mas no elo intermediário ou no elo final. E aí eu me questiono, né, o fato, né, da incidência monofásica estar, né, no ponto A, no ponto B, no ponto C, né, é relevante para que o crédito seja mantido ou não? Né? Volto a dizer, são preocupações, não tenho opinião formada, né, mas são preocupações. Né? Um outro problema, né, nós agora, né, estamos trabalhando num modelo de alíquota de renda. O crédito ele surge, né, basicamente da incidência, né, resultante
da aplicação de uma alíquota ad valorem sobre uma base de cálculo, né? Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta operação, os créditos e débitos vão se compensando, de forma que, na última operação, né, haja a determinação da carga tributária. O que eu quero dizer com isso, né? Se nós, numa cadeia, né, excluirmos todos os débitos e todos os créditos, deixarmos somente para a ponta final, é essa que é a carga tributária efetiva do ICMS, né? Por exemplo, se um bem é vendido, uma mercadoria é vendida na última fase da cadeia por R$10.000, né, tendo aplicação de uma alíquota de 12%, né, o valor efetivo, retirando os débitos e créditos de toda a cadeia anterior, caso tenha sido harmônica a tributação, a carga tributária será de 12%. Ou seja, o valor líquido, né, de toda essa transação de impostos a ser recolhidos é R$1.200. Se isso é verdade, né, a alíquota específica, a alíquota de REN, incidindo numa única vez, ela já representa essa carga tributária líquida, né? O que também seria um argumento a mais, né, para não aceitar, né, que houvesse nessas operações, né, neste modelo, a possibilidade de créditos, a diminuir o pagamento dos impostos, né? Claro, né, volto a dizer que são apenas preocupações, né? Não é algo fechado, eu mesmo não tenho ainda uma opinião fechada sobre esse assunto. Por tudo isso, né, o que eu gostaria, não sei qual que é o meu tempo aqui, mas já deve estar finalizando, gostaria de colocar o seguinte: o ICMS é um imposto, né, com vários problemas, nós sabemos disso, mas a tributação dos combustíveis, assim como a tributação da energia elétrica, é um dos poucos modelos muito bem feitos que não tem, né, ou não tem grandes problemas. Lógico, né, problemas sempre tem, mas não há grandes problemas estruturais na tributação de combustíveis, né? E foi justamente este modelo, né, que a lei complementar alterou. Então, por isso que eu fiz uma pequena brincadeira no início da minha fala, né, dizendo que algumas coisas deveriam continuar no campo da possibilidade, né, quando se implementa, de fato, né, surgem mais problemas do que soluções, né. Bom, é isso. Gostaria de agradecer novamente ao convite para conversar, ainda que rapidamente, sobre este tema, né, me colocando à disposição para responder alguma dúvida, né, ou alguma ponderação que possa haver. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Luciano. Agradecemos mesmo, né? E Halley, Eduardo, né? Demais colegas, né? Zé Mauro e Pablo, né? A gente já gostaria de reiterar aqui, né, Halley, o convite para o Luciano, que a gente vai precisar dele nessa lista aí que a gente tem com essas discussões envolvendo os combustíveis daqui para frente, aí num outro momento, tá, viu, Luciano? Você voltar a ter conosco, né? Mas falando de hoje, tá? Agradecendo pela sua apresentação, bem clara, direta, tá? Levantando muito mais, né, indagações, não, do que assertivas, até por conta de tudo que está pendente, né, de acontecer, né, Luciano? Né? Por exemplo, o Supremo, tá, o colegiado, tá, vai confirmar a decisão em sede cautelar, né, do ministro relator, ou não, né? Em se confirmando ou não, depois como que vai ser decidido o mérito, né, desse assunto, né? E até lá a gente vai precisar conviver, né, com tudo isso, né, que está acontecendo aí no setor de combustível. E o setor do combustível, que pensando em ICMS, é um insumo, né, Luciano? É um insumo dos mais importantes, né,
que vai gravar toda a cadeia econômica, né? Mas te agradecer mais uma vez aí, né, e cumprimentar pela palestra e abrir, né, para os colegas, né, aqui presentes, as colegas aqui presentes, né, que queiram fazer perguntas, né, alguma indagação, alguma pergunta, algum questionamento. Aberta a palavra, né? Eu sei que o Zé Mauro, nós tínhamos até conversado sobre isso, né, Zé Mauro? Você tinha alguma pergunta a fazer, se bem que pode ser possível que o Luciano já tenha respondido, né, um ou outro ponto, tá, na fala dele, tá? Mas possa ser que subsista ainda alguma pergunta, alguma indagação a fazer, Zé Mauro. Bom, obrigado, professor. Professor Luciano, é sempre um prazer ouvi-lo e gostaria de cumprimentá-lo pela palestra e pela apresentação. Acho que o senhor tratou alguns pontos aí que eu já estava, de alguma forma, inquieto, mas um que eu fico muito preocupado, né? O senhor colocou que essa lei complementar foi feita de forma bastante assodada. Eu vejo isso também nas disposições do PIS e da COFINS. Uma MP que foi editada hoje reflete um pouco isso, né? Tentando ajustar e corrigir algumas inconsistências ali. E no ICMS, então, isso fica muito mais claro, né? E uma preocupação que fica é a possibilidade dos estados, né, ou a possibilidade de diminuição e restabelecimento de alíquota. A própria lei faz referência à necessidade de observar a anterioridade nonagesimal, e eu fico pensando, qual anterioridade? Será que só a nonagesimal? Será que é anual também? Essa anterioridade valeria a partir da edição do convênio CONFAS, depois do julgamento do Supremo exigindo a necessidade de participação de Assembleia Legislativa. Como que o senhor vê o funcionamento disso? Será que essa complexa teia de normatividade do ICMS funcionaria tendo que observar a anterioridade? O senhor acha que tem alguma possibilidade disso dar certo? Obrigado, Zé Mauro, pelas questões, né? São dois pontos que realmente eu não tratei, tá? Primeiro, da anterioridade. A Constituição, ela traz uma regra, não vou dizer interessante, né? Mas eu acho que é uma regra estranha, na verdade. Ela falou o seguinte, olha, no restabelecimento da alíquota, não será observado a anterioridade nonagesimal. O que vem a ser o restabelecimento da alíquota? Para uma alíquota ser restabelecida, é porque ela foi anteriormente diminuída, né? Eu não consegui entender, né? Lógico que nós estamos discutindo isso aqui neste fórum, né? Gostaria de ouvir até a opinião de outras pessoas, como o Oswaldo, por exemplo, que é sem dúvida uma das maiores autoridades no Brasil sobre ICMS. Que vem a ser esse restabelecimento da alíquota, né? Para piorar um pouco, a lei complementar, ela invade a competência dos estados novamente, quando ela determina, né, que os estados, uma vez fixada a alíquota inicial, não podem mudar quando eles quiserem a alíquota, não, eles têm que manter congelada durante um certo período, né? E novamente trata da anterioridade, né? Que, na minha visão, né, não deve nem mesmo ser matéria de objeto de lei complementar. A anterioridade é um princípio constitucional, né? E aplica-se o princípio, né? Ou seja, a não ser que a Constituição trate de outra forma, né, quando houver aumento de carga tributária, aplica-se as duas anterioridades, a anterioridade geral e a nonagesimal, né? No caso, a Constituição afasta tão somente a anterioridade geral no caso de restabelecimento de alíquota, né? Então, não sabemos exatamente quando, né, que vai ocorrer esta hipótese. Um outro ponto que você levantou, José Mauro, eu também me perguntei, né?
A Constituição ela determina que a alíquota seja estabelecida na forma estabelecida, né, pelo artigo 155, parágrafo 2º, 12G. Ou seja, ela remete, né, a fixação da alíquota para o mesmo modelo de aprovação dos convênios de benefícios fiscais. Existe uma certa circularidade, né, nisso tudo, né? Mas, enfim, né, hoje, como que seriam fixadas as alíquotas por convênio? Após a fixação da alíquota por convênio, qual que é a função do legislativo interno de cada ente? Né? Veja, né, se a Constituição determina que há uma alíquota uniforme, que essa alíquota é aplicável definida por convênio, isso ainda tem que ser internalizado via uma norma estadual, né? E essa norma estadual, né, qual é a hierarquia dessa norma? Ela tem que ser fixada por uma lei, por um decreto. Se for fixada por uma lei, o que a lei vai dizer? Não, a alíquota uniforme foi fixada em 1%, mas eu vou fixar em 0,8%. Ela pode fazer isso? Não. Ela pode fixar em 1,1%? Também não. Né? Então, é algo estranho desse modelo. Né? Vocês, né, com certeza irão concordar comigo. Né? Fica uma certa circularidade, um certo sistema que não fecha, que parece que não vai funcionar direito. Então é isso. Né? Eu não tenho as respostas sobre as suas perguntas, José Mal. Né? Tenho mais inquietações, na verdade. Estamos estudando, refletindo, né? E conto com a ajuda, né, de vocês, né, deste fórum tão qualificado, no deslinde dessas questões. Devolvo a palavra ao Oswaldo. Pedro, estou vendo você quieto aí, rapaz, né? E eu sei que você está passando um punhado de coisa na sua cabeça aí a respeito dessa situação toda. Meu querido amigo, estou falando Pedro, assim, com a intimidade, meu querido amigo Pedro Accorsi, né, Lunardelli, Guilherme Accorsi Lunardelli, né? Pedro, olha que coisa, rapaz, que barafunda é essa, né? Até umas coisas que estavam funcionando, né? Claro que tudo tem problema, mas razoavelmente bem, né? Olha o que aparece, né? Aparece aí para a gente, Pedro. Você quer fazer alguma consideração, uma pergunta? Estou te pegando de bate-pronto, né? Na realidade, eu fico aqui lisonjeado por participar desse evento e ouvir o Luciano é sempre fácil, né? Porque a gente sabe o quanto que a gente tem que estudar. Então, é sempre um motivador, né? A gente vai ficando velho, mas aí a gente escuta algumas pessoas que falam eu tenho que estudar muito ainda, né? Então, parabéns, Luciano, o Dr. Bruno também, que eu não conheço pessoalmente em relação ao ISS. São dois temas extremamente interessantes. O que eu acho curioso, talvez algumas referências a gente pode pensar o que é que o Supremo vai decidir no que diz respeito a essa monofasia dos combustíveis. A gente tem um parâmetro, que é a questão do PIS/COFINS. Né, em relação não a tributo em si, mas algumas características que hoje estão presentes no ICMS estão sendo testadas no regime da não cumulatividade, particularmente no que diz respeito ao PIS/COFINS. E me recorda numa menção rápida que você mencionou agora, Luciano, o que significaria essa questão de restabelecer. Nós temos um precedente recentíssimo do Supremo, acho que vale a pena assim, um caminho, que é a questão das receitas financeiras, em que o Supremo Tribunal Federal disse que o restabelecimento da alíquota do PIS/COFINS sobre receitas financeiras não precisaria respeitar a anterioridade. Ele dá alguns referenciais ali, que me parece que pode estar próximo à questão que a gente vai enfrentar aqui no ICMS. Houve até alguns comentários, alguns artigos dizendo que o Supremo estaria ali relativizando também a questão da própria legalidade no que diz respeito ao restabelecimento dessas alíquotas, mas assim, se é que eu posso acrescentar alguma coisa nesse emaranhado, né, que se tornou o ICMS, particularmente o ICMS sobre o combustível,
Eu acho que o mais próximo que a gente pode ter hoje, sendo testado, né, frequentemente pelo Supremo, é a questão dos regimes de monofasia dentro do PIS/COFINS. Né? Nós temos uma decisão recente agora da primeira sessão do próprio STJ, dizendo que regime de monofasia não cabe à apropriação de créditos. Então, tem uma série de temas que se aproximam a esse novo regime que a gente vai ter que estudar e ver o que é que o Supremo vai falar, que é o ICMS combustível. É uma mudança mesmo, né? É um novo tributo, como você bem falou, Luciano. E aí tudo é especulação, né? Vamos ver como é que o Supremo vai moldar, né, esse regime jurídico. Mas nós temos, me parece aqui, alguns pontos próximos, né? Algumas não vou falar semelhanças, né? Mas, enfim, acho que talvez a melhor palavra seria semelhança mesmo, né? Dado que o que a gente pode aproveitar, talvez, no âmbito do ICMS. Essas são as minhas ponderações aqui e te parabenizar de novo, Luciano. Prazer rever a todos aqui, ainda que virtualmente, né? Eu confesso que eu sou saudoso das reuniões presenciais, né? Pelo menos a gente pode bater papo, dar um aperto de mão, um abraço, mas, enfim, de qualquer forma, prazer revê-los. Obrigado, Pedro. Obrigado aí pelas considerações. E fica aberta a palavra para quem quiser fazer mais alguma indagação, Luciano, né? Para a gente partir para o encerramento. Pois não. Antes da gente encerrar, queria só aproveitar para fazer uma breve pergunta também para o doutor Luciano, já parabenizando o doutor Luciano pela sua palestra, muito clara, excelente, e também aproveitando aqui para cumprimentar, né, ao meu amigo Pedro Nardelli, que pela sua inserção aqui no tema, sempre enriquecendo, e uma honra ter também você, Pedro, conosco aqui no debate. Luciano, eu queria te perguntar o seguinte, em relação a essa situação, quando a AGU propôs, né, a ADI, o grande fundamento ali é que se busca preservar, né, uma simetria do federalismo, né, e levando em consideração a competência da lei complementar, principalmente para evitar, né, conflitos de competência e preservar o princípio federativo. E também, né, para evitar, ou pelo menos com a finalidade, esse seria um segundo argumento colocado pela AGU, né, com a finalidade de diminuir as possibilidades de sonegação. Em contrapartida, tem os aspectos que você bem expôs aqui hoje, né, muito claros e também importantes, né, fazendo um contraponto com essa visão. Nesse equilíbrio de fundamentos, levando em consideração hoje, né, até a composição do nosso Supremo, e a gente tem visto, né, o Supremo muito... Pedro bem citou a questão das alíquotas em relação a COFINS, mas o Supremo é muito cambiante, né, em relação a determinadas matérias e até com a dificuldade de fixar um parâmetro para a segurança jurídica do contribuinte em diversas matérias, não somente nessa. Olhando sobre o viés, né, da visão do Estado, Luciano, e levando em consideração a sua exposição extremamente técnica, essas ponderações, esses argumentos trazidos, né, pela AGU, você acha que, além de argumentos políticos, né, quando ele supedita no princípio federativo, né, no federalismo simétrico, você também acredita que esses fundamentos podem, à luz da visão do Supremo, de fato engajar uma visão, vou dizer, mais pró-interesses, né, da União Federal, mas, enfim, né, que venha realmente a relativizar, aí, vamos usar esse termo, né, a competência dos estados para disciplinar a matéria? Olha, Halley, eu espero que não, né? Que, na verdade, a ADI da AGU está uma ADI muito bem escrita, né? Mas, assim, na minha visão, ela inverte os fundamentos, né? Na verdade, o que houve, né, é uma invasão, na minha visão, por favor, não é uma visão do Estado de São Paulo, isso é minha visão pessoal, né? Houve uma invasão de competências grave, né, da lei complementar naquilo que é próprio dos estados, que, veja bem, né, onde a competência tributária distribuída pela Constituição, assim como as demais competências dos entes federativos. Qualquer limitação a esta competência somente pode ser trazida pela própria Constituição,
né? Como é o caso, por exemplo, no caso do ICMS, quando a Constituição outorga aos estados a competência para instituir o imposto, mas diz o seguinte, olha, né, os benefícios fiscais não poderão ser concedidos unilateralmente. É claramente uma limitação de competência, né, quando ela diz que os benefícios têm que ser decididos de forma conjunta pelos estados e pelo Distrito Federal. Ora, né, quando a União Federal, né, impõe aos estados, através do seu legislativo, né, algo que não está, não está previsto na Constituição, né, que é a determinação de uma alíquota, a fixação da alíquota na forma de REN, né, que, sinceramente, eu acho que é uma coisa que, olha que eu já sou formado há um bom tempo, né, na época eu só ouvia falar isso em manuais, a alíquota de REN é aquela coisa de antanhos, né, não faz parte de um sistema tributário moderno, a grande verdade é essa, né. Quando ela impõe que a alíquota do Estado, do tributo, só pode ser fixado, né, uma vez a cada 6 meses, que ela tem que ser, que os estados têm que respeitar, né, na fixação da alíquota o peso proporcional, né, do tributo. Tudo isso é uma evasão de competência, né? E é claro, né, os estados têm feito a sua parte neste problema que o Brasil está vivendo, né? Desde dezembro do ano passado, os estados congelaram o PMPF dos combustíveis, vamos deixar claro isso, né? E o diesel aumentou 46%, se não me engano, né? Então, até uma fala um pouco política aqui, mas se o imposto, né, se o valor do diesel aumentou, não foi por culpa do ICMS, né? Porque o ICMS está congelado desde dezembro, né? Então, eu espero, Halley, né, o contrário, né, que o Supremo afirme, né, a competência dos estados, porque de outra forma nós vamos estar, né, amesquinhando o pacto federativo, né? Lógico, a União tem, né, essa força centralizadora, é o ente, né, de maior peso político no país, mas isso não pode amesquinhar o papel dos estados, o papel federativo dos estados, o papel federativo dos municípios, né? Então, espero que não, né? Espero que o Supremo decida firmemente pela competência, né, pela preservação da competência dos estados. Falei. Agora sim, né, competentemente está te entregando a palavra, tá, para você fazer o encerramento do evento, mas sem antes, tá, reiterar o nosso agradecimento, tá, a Bruno, a Luciano pela palestra, agradecer, né, o nosso pessoal que está à frente aí, né, desse trabalho, Eduardo, né, Eduardo que tanto trabalhou, né, Zé Mauro, como sempre, Pablo, Janaína, né, e, sobretudo, agradecer a presença dos colegas e das nossas colegas presentes durante as palestras. Eu lembro, estava aqui em torno de 30 participantes, aí depois com os comentários, né, aí é uma redução natural, mas isso revela, né, Halley, né, a presença de todos, né, também a importância dos temas e dos palestrantes que atenderam aí o convite seu, da ABAT, né, para que estivesse aqui nesse comitê. Então é isso, Halley, te devolvendo a palavra. Muito bom. Então, eu vou começar agradecendo mais uma vez, né, Oswaldo, Eduardo, pela presidência do comitê e vice-presidência, né, que tem feito ambos um trabalho excelente. Agradecer a presença dos nossos ilustres palestrantes hoje, Dr. Bruno, Dr. Luciano, um prazer tê-los conosco. Agradecer o trabalho também, né, da equipe, né, do Dr. Zé Mauro Júnior, Dr. Pablo Gurgel. Acho que o Dr. Ricardo não pôde estar aqui, mas também tem trabalhado bastante para que essas reuniões aconteçam. E acho que o público que nós tivemos aqui hoje é altamente qualificado, né, e até nesse momento, em que nós já também ultrapassamos um pouco o horário combinado, demonstra isso, né, a importância do debate, a qualidade das abordagens feitas aqui e aquilo que tem sido sempre o objetivo da ABAT, né, trazer, né, palestrantes, expositores, né, que têm uma visão profunda sobre o direito, que são operadores do direito, uma visão também pragmática,
para trocar, né, ideias em alto e elevado nível, como aqui hoje nós fizemos, tanto em temas de ISS quanto em tema de ICMS, ambos de extrema relevância. Então, eu quero concluir, né, sem mais delongas, né, agradecendo a presença de todos, apenas lembrando que nos dias 29 e 30 de junho nós temos os nossos 2 dias da 7ª edição do nosso debate, jornada de debate sobre contencioso tributário, administrativo e judicial, né, e para aqueles que ainda não se inscreveram, as inscrições estão acontecendo, todos estão convidados, e novamente agradecendo a oportunidade a todos aqueles que nos acompanharam, os nossos associados, aqueles convidados de hoje também, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos. E concluo, né, nessa semana fria que nós estamos passando aqui em São Paulo, desejando a todos aí uma boa continuidade de semana e um bom aquecimento para não passarmos mais tanto frio. Um abraço a todos. Um abraço.